Por muito tempo disseram que a mulher completa era a que tinha alguém ao lado. Aquela que era amada, acompanhada, desejada. Aquela que era escolhida. Mas ninguém falava do que acontece quando uma mulher começa a se escolher. Quando ela percebe que a solidão não é um lugar vazio, mas sim um espaço cheio de si mesma. Quando ela entende que o silêncio da própria presença vale mais do que qualquer companhia barulhenta. Mais do que uma conversa rasa. Mais do que uma atenção pela metade. Mais do que o afeto de quem nunca soube amá-la inteira. A verdade é que ninguém nos ensina a ficar sozinhas. Nos ensinam a procurar, a agradar, a esperar, a tentar merecer. Mas chega um momento em que essa mulher se cansa, não de amar, mas de tentar ser suficiente para quem nunca esteve pronto. E então ela para, não com raiva, mas com consciência. Ela olha em volta e percebe que tem dado o que ninguém soube valorizar. Tempo, entrega, paciência, empatia. Tudo oferecido por medo de ficar só. Mas agora, ela não tem mais medo. Ela começa a escolher o silêncio. O próprio quarto, a própria rotina. Ela se senta sozinha e aprende a escutar seus próprios pensamentos. E o que antes parecia solitário, agora soa como liberdade. Porque a mulher que aprende a estar só, descobre que a própria companhia pode ser profunda, leve e segura. Ela não precisa se diminuir para caber, nem se moldar para agradar. Ela é. E o mais curioso é que quanto mais ela se basta, mais ela começa a ser vista. Não porque grita, mas porque a sua presença em silêncio é impossível de ignorar. Carl Jung dizia que só quem enfrenta a própria escuridão encontra a verdadeira luz. E essa mulher decidiu parar de fugir. Ela entrou em si mesma. E no lugar onde moravam as feridas, ela plantou raízes, porque estar sozinha não é fugir do mundo. É retornar para dentro, é descobrir o que é real, o que é barulho, o que é carência disfarçada de amor. Ela começa a diferenciar quem quer estar de quem precisa, e ela mesma para de precisar. Ela não busca mais o olhar do outro como validação. Ela olha para o espelho e encontra uma mulher que não se vende por migalhas. Uma mulher que aprendeu a respeitar o próprio silêncio, que entende que quem precisa ser convencido não merece permanecer. Essa mulher para de insistir em portas que não se abrem. Ela não espera mais, não força, não implora. E o mais bonito, ela não culpa mais ninguém. Ela entende que tudo foi parte do caminho, que até mesmo as quedas ensinaram onde não pisar de novo. E então, sozinha, ela começa a florescer. Não como alguém que precisa ser vista, mas como alguém que finalmente se viu. Ela volta a dançar sozinha na sala. Volta a cuidar do próprio corpo por prazer e não por aprovação. Ela sai para caminhar sem pressa, toma café consigo mesma e sente uma paz que nunca encontrou nos braços errados. E quem olha de fora não entende. Dizem que ela ficou fria, indiferente, mas não sabem o quanto ela se aqueceu por dentro. O quanto aprendeu a se acolher, a se escutar, a se priorizar. Ela se tornou aquela mulher que não responde a provocações, que não perde tempo em debates vazios, que sabe que não precisa se explicar para quem não quer compreender. E isso assusta, porque uma mulher que não precisa mais é uma mulher que ninguém consegue manipular. Ela deixou de buscar amor e passou a ser amor. Ela não quer mais provar o próprio valor. Ela apenas o vive. E esse é o segredo mais poderoso. Quando ela deixa de implorar por companhia, ela se torna desejada de verdade. Mas o desejo agora não a compra, porque ela não está carente, está consciente. Ela sabe o que quer. E mais do que isso, sabe o que não aceita mais. Não aceita mais ausência disfarçada de presença. Não aceita mais promessas sem ação, nem atenção que vem só quando convém. Ela se respeita tanto que é capaz de recusar o que antes aceitava só para não ficar sozinha. E é nessa recusa que mora o seu poder, porque o mundo espera que ela seja sempre disponível, sempre aberta, sempre pronta a amar. Mas agora, ela ama com critério, com verdade, com maturidade. E o que ela oferece não é para qualquer um. Quem quiser estar com ela,
precisa primeiro estar com verdade consigo mesmo, porque ela já não se engana mais com palavras bonitas. Ela lê silêncios, ela sente incoerências, ela percebe quando o discurso não encontra o gesto, e se for preciso, ela volta para si mesma, sem drama, sem ressentimento, sem cena. Ela simplesmente sabe que merece mais, e quando a mulher chega nesse ponto, ela se torna inteira. E quem é inteiro não aceita metades. Ela não queria ser a mais forte, ela só queria ser ela mesma. Mas o mundo confundiu a suavidade dela com fraqueza, e foi ali que ela começou a levantar seus próprios muros, não para afastar os outros, mas para proteger o que finalmente aprendeu a valorizar, a própria essência. Porque nem sempre estar sozinha significa estar ferida. Às vezes, é justamente o contrário. É sinal de que a mulher cicatrizou tanto que não aceita mais repetir as mesmas feridas disfarçadas de romance. Antes ela dizia sim, com medo de perder. Hoje ela diz não, com a paz de quem sabe que não veio ao mundo para se diminuir. E o mais curioso é que, mesmo calada, ela começa a provocar reações. Mesmo distante, ela é sentida. Mesmo em silêncio, ela é lembrada. Porque agora, ela não precisa mais se explicar, nem responder a cobranças disfarçadas de carinho, nem se adaptar a expectativas de quem nunca tentou compreendê-la. Ela entende que não é sobre ser fria, é sobre estar clara. Clareza sobre o que merece, sobre o que não aceita mais, sobre o que não vai mais carregar sozinha. E isso dá medo em quem só sabia lidar com a versão submissa dela. Porque agora ela não espera mais flores depois do caos. Ela escolhe o jardim onde pisa. E se for necessário, ela planta sozinha. Essa nova mulher não se apega a quem vem e vai ao sabor do próprio ego. Ela já se despediu tantas vezes em silêncio que aprendeu a não se destruir por quem nunca ficou inteiro com ela. E quando alguém pergunta, o que aconteceu com você? Ela apenas sorri, porque sabe que não foi um acontecimento, foi um despertar. Ela não está sozinha por acaso. Ela está porque prefere o silêncio à ilusão. Ela está porque aprendeu que não há maior traição do que a de abandonar a si mesma para ser amada. E quando percebeu isso, tudo mudou. Ela parou de correr atrás. Parou de querer provar que é boa. Parou de investir energia em quem não olha nos olhos. E começou a construir uma presença que não precisa mais de palavras. Essa é a mulher que entra em um lugar e muda a atmosfera sem fazer esforço. Não porque quer impressionar, mas porque carrega algo que poucos entendem. A paz de quem não espera mais nada de ninguém. E essa paz incomoda, porque o mundo está acostumado com urgência, com carência, com pessoas desesperadas por conexão. Mas ela só quer conexão verdadeira. Daquelas que não exigem explicação a cada passo. Daquelas que não precisam de rótulos para serem sentidas. E se não for assim, ela prefere estar só. Porque estar sozinha já não é desconfortável, é sagrado. Ela se tornou a própria casa, o próprio centro, o próprio amor, e de lá ninguém a tira. Se isso também faz sentido para você, comente abaixo. Hoje eu escolho a minha paz. Ela sabe o valor de uma presença calma, sabe o impacto de um olhar silencioso, sabe que quando está em paz, tudo que é falso se desfaz sozinho. Essa mulher não precisa mais dar o troco. Ela dá silêncio, e o silêncio dela tem mais impacto do que 1000 palavras, porque ele carrega um recado que nem todo mundo está pronto para ouvir. Eu não dependo de você para me sentir viva. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E ela despertou, dentro do quarto dela, no meio de uma madrugada chorada, num momento em que ninguém viu, mas tudo mudou. E agora, quem quiser estar ao lado dela, precisa estar em paz consigo mesmo, porque ela não vai mais carregar ninguém emocionalmente, não vai salvar ninguém, não vai ser terapeuta afetiva de homens emocionalmente indisponíveis. Ela não quer mais curar ninguém, quer apenas caminhar ao lado, com leveza, com verdade, com respeito. E se isso não for possível, ela volta para a própria companhia com o coração leve, porque sabe que o amor próprio dela não cabe mais em espaços pequenos.
Ela se torna a mulher que muitos vão desejar, mas poucos terão maturidade para alcançar. E isso não a assusta, porque o que ela perdeu no caminho não se compara ao que reencontrou em si mesma. A maioria das pessoas vê a solidão como um intervalo, uma pausa até alguém aparecer. Mas ela olhou para o próprio reflexo um dia e pensou: e se esse silêncio for o lugar onde eu devia estar desde o começo? Foi nesse instante que tudo mudou. Ela parou de ver o tempo sozinha como um castigo e começou a enxergar como um templo. Porque não era mais sobre esperar por alguém. Era sobre se acolher com tanto amor que qualquer presença extra teria que somar, nunca mais subtrair. A mulher que chega nesse ponto não está se isolando. Ela está se limpando do que não era dela, do que foi aprendido na dor, do que disseram que era amor, mas nunca foi. Ela olha ao redor e percebe quantas vezes confundiu intensidade com conexão. Quantas vezes se entregou rápido demais, por medo de parecer fria. Quantas vezes se calou só para manter alguém por perto. Mas agora ela aprendeu. Não vale a pena perder a si mesma para manter ninguém. Nem vale a pena se explicar para quem não está disposto a escutar de verdade. A mulher que ama a própria solidão começa a perceber que as melhores conversas acontecem no silêncio, que os maiores encontros vêm depois das despedidas e que o amor mais puro começa por ela. E sabe o que é mais fascinante? Ela não se tornou assim por acaso. Ela se tornou assim depois de ser esquecida, subestimada, mal interpretada, e mesmo assim continuar sentindo, mesmo assim continuar se dando, até que percebeu que não podia mais continuar se doando sem reciprocidade. Foi aí que ela parou, se recolheu. Não para desaparecer, mas para renascer. Porque há um tipo de solidão que não é escura, é luminosa, não é vazia, é cheia, não é triste, é livre. E foi nesse tipo de solidão que ela se descobriu. Ela não se importa mais com likes, com validação, com quem a esqueceu. Porque agora, ela se lembra de si todos os dias. Ela não se veste mais para ser vista. Ela se veste para se sentir. Ela não sorri para agradar. Ela sorri porque está em paz. E essa paz é percebida. Por onde ela passa, há uma sensação de leveza, de presença inteira, de alguém que não está buscando preencher um buraco, mas expandindo o que já construiu internamente. Carl Jung falava sobre o self, o verdadeiro centro da personalidade, e essa mulher está cada vez mais próxima dele, porque ela não vive mais em função de agradar o outro. Ela vive para ser fiel à própria verdade, e essa fidelidade interna é o que transforma tudo ao redor. As relações ficam mais saudáveis, as conversas mais profundas, os limites mais claros, porque ela não tem mais medo de perder quem não respeita sua essência. Ela não tem mais pressa de encontrar. Ela entendeu que o que for real, a encontra também. A mulher que ama estar sozinha desenvolve um olhar mais sereno. Não porque se acostumou com a dor, mas porque parou de negociá-la. Ela não pede mais amor. Ela oferece e observa. Se for recíproco, permanece. Se for unilateral, agradece e vai embora sem trauma. Essa maturidade emocional não nasceu da noite para o dia. Ela foi construída nos silêncios ignorados, nas mensagens sem resposta, nas vezes em que ela se deu inteira para quem só queria partes. E agora, ela não aceita mais metades, nem desculpas, nem promessas adiadas. Ela só aceita o que vem com presença, com verdade, com intenção clara. E se isso não vier, ela não insiste, não sofre como antes, não se anula tentando entender onde foi que errou. Ela entendeu que muitas vezes não era sobre erro, era sobre incompatibilidade emocional, sobre ciclos que precisavam terminar, sobre deixar ir o que insistia em ficar pela metade. E quanto mais ela se aceita, mais o mundo responde diferente. Ela atrai olhares diferentes, pessoas mais maduras, conexões mais limpas. Mas o mais importante, ela não precisa mais de nada disso para se sentir completa, porque a completude dela está em si, na forma como se acolhe, na forma como se respeita, na forma como confia no próprio tempo. Ela não se compara mais,
Não sente inveja, não se sente menos. Ela sabe quem é, e quem sabe quem é, não se vende por pouco. Esse é o tipo de mulher que não diz me ame, ela diz me respeite. E quem não souber fazer isso, não a tem por perto. Ela é presença, é raiz, é profundidade, e talvez por isso seja tão rara e tão inesquecível. Algo muda ao redor quando ela muda por dentro. Ela não diz nada, mas todos sentem. Não é algo que ela faz, é algo que ela se torna. Presença não é exagerada, não chama atenção, não precisa se impor, mas onde ela passa, há um silêncio diferente, uma pausa, um respeito involuntário. Porque quando uma mulher começa a se bastar, ela passa a emitir um sinal que não é visível, mas é sentido. Carl Jung dizia que a alma se alimenta de significados, e agora ela só aceita o que tem significado real. Ela já não aceita convites vazios, não se empolga com promessas rasas, não se prende a palavras bonitas sem ação. Ela ficou tempo suficiente sozinha para perceber que o que encanta por fora pode esvaziar por dentro. E essa percepção muda tudo. Ela desenvolve um filtro que não é arrogância, é proteção, não é orgulho, é sabedoria emocional. Não é superioridade, é clareza. Ela não quer mais quantidade, quer qualidade, quer leveza, quer profundidade. E é justamente por isso que ela se torna diferente. Enquanto o mundo grita por atenção, ela se cala e é notada. Enquanto outros fazem de tudo para serem desejados, ela apenas existe e é lembrada. E isso não tem a ver com aparência, tem a ver com energia. Porque a mulher que aprendeu a ficar sozinha não precisa seduzir. Ela só precisa ser. Ela senta num café e observa. Fala pouco, mas com presença. Não força sorrisos, não preenche silêncios à toa. E isso chama atenção, porque a maioria está tentando ser notada. Mas ela não. Ela já se viu, ela já se reconhece. E é exatamente por isso que os outros começam a reconhecê-la também. Mas aqui há algo importante. Ela não vive por esse reconhecimento. Ela não se move por validação. Ela se move por verdade. Ela se importa mais com o que sente do que com o que pensam. E isso a torna magnética. Porque em um mundo que corre, ela anda devagar. Em um mundo que grita, ela respira. Em um mundo que depende de aplausos, ela prefere o silêncio da própria consciência limpa. Essa mulher desperta sentimentos intensos. Em homens, em amigas, em colegas. Ela pode ser admirada, desejada, mas também incompreendida, porque nem todos sabem lidar com alguém que já não precisa ser completada. Ela assusta aqueles que se acostumaram com versões inseguras do feminino. Ela desmonta egos que só sabem se impor em cima da carência do outro. E mesmo assim, ela continua. Ela não briga por espaço. Ela ocupa o dela com naturalidade. Ela não discute para ter razão. Ela prefere a paz. Ela não implora por amor. Ela o vive. E se não for recíproco, ela se retira, sem fazer cena, sem drama, sem alarde. Ela não é mais a mulher que implora. É a mulher que escolhe. E quando escolhe, é porque já se escolheu antes. É esse o tipo de mulher que os outros só entendem depois. Depois que ela vai embora. Depois que sua ausência pesa mais do que sua presença, um dia incomodou. Porque ela não se despede com discursos. Ela se despede com silêncio. E esse silêncio ecoa. Ele fica nos cantos da memória de quem não soube acolher. Fica na saudade que não se explica. Fica na comparação com tudo o que veio depois. E nunca foi igual. Porque ela deixou uma marca que não pode ser repetida. Não por causa de aparência nem de palavras, mas por causa da essência, da energia, do que ela despertava apenas estando. A mulher que aprendeu a ficar sozinha se torna um espelho para os outros. Muitos não suportam se ver nele. Outros se apaixonam, mas não sabem ficar. E isso não a enfraquece, porque agora ela entende. Nem todo mundo tem maturidade para amar alguém que não precisa ser salva. Ela não quer mais jogos, não quer mais testes, não quer mais relações baseadas em medo, apego, ciúme ou insegurança. Ela quer leveza com profundidade.
Ela quer liberdade com conexão. Ela quer olhar nos olhos e sentir paz, não ansiedade. E enquanto isso não aparece, ela continua vivendo, plena, com propósito, com alegria silenciosa. Ela cuida da própria casa, da própria alma, do próprio tempo. Cria rituais para si mesma. Acorda e escolhe músicas que a elevam. Se deita e agradece por ter a si, inteira. Porque no fim, ela descobriu algo que ninguém pode tirar. Quem aprende a se amar na solidão, nunca mais implora amor em multidão. Ela não mudou de repente. Ela foi silenciando as urgências que a sociedade colocou dentro dela. Urgência por ser aceita. Urgência por ser amada. Urgência por ter alguém ao lado, mesmo que fosse metade de alguém. Aos poucos ela foi ouvindo outra voz, mais baixa, mais sutil, mais verdadeira. A voz que dizia: você não precisa se completar com ninguém. Você só precisa se lembrar de quem você é. E foi assim que ela começou a mudar. Não com estardalhaço, mas com sutileza. Cada não que antes causava culpa, agora trazia paz. Cada silêncio que antes doía, agora protegia. Cada recusa que antes gerava insegurança, agora era um escudo de respeito próprio. Ela não queria provar que era forte. Só não queria mais viver se partindo em pedaços para manter laços frágeis. E no meio disso tudo, algo novo nasceu. Magnetismo. Não aquele tipo artificial que força aparências ou tenta seduzir com exagero, mas um magnetismo que vem de dentro, do tipo que não se explica, só se sente. Porque agora ela não precisa mais de plateia. Ela é show inteiro na própria presença. Ela não precisa mais de consolo superficial. Ela sabe se acolher com profundidade. Carl Jung dizia que quando você se alinha com quem você é de verdade, você começa a atrair o que é seu por merecimento, não por esforço. E foi isso que começou a acontecer. As pessoas que antes a viam como demais, agora reconhecem nela algo que falta nelas mesmas. Quem dizia que ela era fria, agora entende que ela apenas tem limites. Quem a acusava de estar distante demais, hoje sente falta do silêncio que ela deixava por onde passava. Mas ela não volta mais, porque quem aprende a viver sem aplausos, nunca mais volta a se apresentar para públicos errados. Essa mulher não é orgulhosa. Ela só aprendeu que a paz dela vale mais do que qualquer desculpa atrasada. Ela entendeu que o amor que machuca não é amor. É vício, apego ou repetição de padrões. E que a cura disso só acontece quando a solidão é vivida com consciência. Ela se curou. E a cura não fez dela inalcançável. Fez dela mais seletiva. Ela não quer mais o raso. Ela não quer mais intensidade instável. Ela não quer mais ser a única emocionalmente disponível. Agora ela quer troca, quer presença inteira, quer um amor que acompanhe a maturidade que ela construiu em silêncio. E se isso não vier, ela segue bem, segue feliz, segue em paz. Porque o grande segredo é que estar sozinha deixou de ser ausência e virou território. Território sagrado, território de reencontro, território de verdade. Ali ela floresce, ali ela cria, ali ela cura outras mulheres com o exemplo de quem já viveu a dor e escolheu a luz. Ela se torna referência, não por ser perfeita, mas por ser honesta com a própria alma. Ela passa por outras mulheres e desperta nelas uma pergunta: será que eu também posso viver assim? E a resposta é: sim, desde que você se escolha, desde que você aceite a solidão como iniciação, desde que você decida sair do ciclo da mendicância emocional e entre no ciclo do respeito interior. Não vai ser fácil, vai doer, você vai querer voltar atrás, vai sentir saudade do que não te fazia bem, porque a dor também cria laços, mas uma hora você vai sentir algo maior que a dor, dignidade. E quando a dignidade toma o lugar da carência, nenhuma mulher volta a implorar por migalhas emocionais. Você não veio ao mundo para ser metade, nem para caber em alguém que não sabe nem o que sente. Você veio para ser inteira, mesmo que isso signifique andar sozinha por um tempo. E esse tempo vai valer a pena, porque ele vai te preparar para tudo que antes você não conseguia receber.
porque ainda estava tentando se convencer de que o que tinha era suficiente. Mas não era. Você merece mais. Você é mais. E quando a mulher entende isso, ela se torna o tipo de presença que não se esquece, mesmo em silêncio, mesmo longe, porque o poder dela não está no volume, está na energia, na vibração que carrega, na paz que transmite. E lembre-se, você não precisa explicar por que escolheu a própria companhia, nem justificar o seu silêncio, nem pedir desculpas por preferir a própria paz. Carl Jung não chamou isso de egoísmo, ele chamou de individuação, o processo mais bonito e profundo de alguém se tornar quem realmente é. E se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguma mulher que também está aprendendo a se bastar. Às vezes, é numa frase simples que a gente encontra a força que estava adormecida. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada vídeo é um passo de volta para você mesma. Você não está sozinha, você está com você. E isso é o começo de tudo.